Bom, sejam todas bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a esse que é o nosso segundo treinamento do Comitê Local da Fundação pela Restauração Climática aqui na América Latina, especificamente no Brasil, esse comitê. Hoje nós contamos com a ilustre presença do professor Pierre-André Martin aqui, que ele é paisagista ecológico, especialista em planejamento territorial regenerativo, paisagens de alto desempenho ecológico, cidades verdes, infraestrutura verde e implantação de soluções baseadas na natureza, e se disponibilizou para nos dar uma aula sobre soluções naturais de restauração climática. Então, professor Pierre, por favor, a palavra é sua. Boa tarde, muito obrigada pela presença. Quem está online agora, quem está vendo depois. Minha formação, então, é de paisagista. Lá é uma formação específica na França, eu sou francês, nasci lá e me formei lá, e formado vim para cá, então, desde 2001 aqui no Brasil. Eu fui professor da PUC durante 12 anos, de paisagismo, de urbanismo, sempre na vertente ecológica, né? Então, urbanismo ecológico, paisagismo ecológico, e também montei uma pós-graduação que eu coordenei com a Cecília Herzog, de justamente paisagismo ecológico, planejamento e projeto de território focado em dimensões estéticas, mas em dimensões de funções ecossistêmicas, né? E eu sempre tive escritório, sempre trabalhei em paralelo, então tenho um pé na academia, um pé no duro mundo real, que é indispensável. E esse duro mundo real, ele dá muita textura e dá muita contraste para a gente trabalhar, né? Essas dificuldades todas que a gente enfrenta, na verdade, é um insumo maravilhoso, e aí eu espero poder passar um pouquinho disso para vocês. Já estou apresentando aqui na tela. Deixa eu ver se eu tiro só essa barrinha aqui que está atrapalhando a visualização, e pronto, vamos lá. A apresentação está em 3 momentos. Uma parte um pouco teórica, entender um pouco mais de que esse tal de sustentabilidade, regeneração, ecologia, que são esses conceitos, né? Por que disso, né? Depois uma parte um pouco mais de teoria prática, né? Vamos ir na prática, no urbanismo, no paisagismo, na criação da cidade, como que você usa de fato, e depois alguns exemplos de casos concretos executados aqui no Brasil. Tem mais casos, mas aí duraria muito mais tempo e a gente pode repetir assim, a gente sente a necessidade, né? Então, esse bloco está aqui para provocar um pouco a gente sobre o que é natureza para a gente hoje em dia, né? Que se a gente fala natureza é uma palavra, né, um pouco como vida, né? São coisas aí que a gente tem dificuldade de dar um contorno, né? E a gente vê que a natureza ela vem empacotada e apresentada para a gente, às vezes, dentro de prateleiras, né? A natureza é um bem que a gente extrai para o nosso consumo, né? Às vezes pode ser um extremo de entendimento da natureza, ou a gente pode entender outras maneiras que a gente vai mais em frente, né? E na nossa cultura humana, dentro disso, que valores ela cria e cultiva, né? Quais são os seus valores, né? Como sociedade, quais são as mensagens que a gente passa para o resto né? Quais são os seus valores, né? Então, a gente vai falar de natureza, de cidade, a gente vai falar do entre, né, que é a ecologia, o entre, né, tudo uma questão de relação, literalmente, e falar que a cidade, no fundo, é natureza também. Então, vamos lá, falar um pouco de natureza. E, no meu entendimento, a natureza ela começa ali, né? Todos nós assim uns pedaços de pó de estrela que se reuniram ali, que até hoje ninguém sabe da onde surgiu a vida, né? Então a gente tem tantas certezas que o dia vai acabar assim, que a bolsa vai ser assim, que o futuro é assim, e a gente não sabe nem responder de onde a gente vem, onde a gente vai, o que é o tempo. O tempo, a gente tem uma visão completamente perturbada do tempo, o que é uma escala, de repente a gente tem um pedaço de grão de areia num sistema muito maior, né? Eu acho que isso é a natureza, eu acho que é um pouco fascinante se deparar com isso. Então, vamos passar rapidinho, imaginando que nosso planeta Terra, né, ele fosse um dia de 24 horas, né? Então, a gente vai se olhar dentro dessa janela do tempo sobre o que é essa grande obra-prima que é a Terra. Então, 4 bilhões e pouco de anos aparece a Terra, com aglomeração de rochas no meio do espaço, segundo as minhas teorias científicas, e depois de 3,8 bilhões atrás, aparece a vida, como se fosse 4 horas da manhã, como se fosse uma crise de insônia. De repente, a vida foi uma crise de insônia no planeta Terra, quem sabe? Aparece a fotossíntese 10h30 da manhã,
né? A vida foi começando de uma maneira, de uma curva exponencial, e a gente vê que nossas curvas humanas são exponencial, como as curvas também da natureza. E aparece a fotossíntese, que faz grande diferença. O oxigênio que a gente respira, todos nós aqui hoje, não existiram no planeta Terra. Foi graças às algas que consumiram o carbono e transformaram em oxigênio. Então, o ar que a gente respira hoje, ele vem das algas, um oxigênio pré-histórico, né? Mas às 9h30, lentamente, devagar, as plantas começam a sair da água, né? As cianobactérias, as algas começam a sair. A gente tem as primeiras plantas terrestres 480 milhões de anos atrás, né? E assim vou passando, os dinossauros, os mamíferos atuais, 55 milhões de anos atrás. E o que a gente herda de tanto tempo, né? E todo mundo fala tempo e dinheiro, né? Nossa, mas então a natureza é muito dinheiro, porque olha quanto tempo, bilhões de anos que passaram, né? E aí hoje olho isso aqui e para mim minha maior fonte de inspiração é a natureza. É olhar, por exemplo, como que a organização de milhares de pássaros que não se chocam, né? Imagina se a gente conseguir organizar um metrô desse jeito que no nosso transporte público, do jeito que os pássaros se organizam. Olha que coisa fascinante, né? Uma floresta cheia de vagalumes ali. E aí me penso um pouco, né? Qual o papel do conhecimento, às vezes, no momento no momento de trevas, né? Que a gente pode se inspirar, que a gente pode pegar algum exemplo em relação a isso. E aí eu olhei para esse brejo, um brejo visto de cima, ali um delta de um rio, e eu falei, cara, isso aqui é uma cidade, na verdade, né? É um grande sistema de captação de nutrientes, de controle de enchente natural, é um berçário de vida, é um lugar de sequestro de carbono, assim, é uma maravilha da natureza, uma máquina apuradíssima isso aqui, não? Então, eu acho que isso aqui, ali que estão as soluções, né? Olhando para a natureza. E a gente ressalta muito alguns valores, a gente fala muito da lei do mais forte, que na natureza é assim, é o leão que é o mais forte, que domina a selva africana, e, cara, não é nada disso, gente, pelo contrário, mutualismo. A gente não conseguia nem digerir nossa comida se não tivesse tantas bactérias e elementos dentro da gente, quanto tem, a gente mais coisas de fora do que a gente. A gente tem células, mas a gente tem mais elementos vivos, como bactérias e etc., dentro da gente do que células. Então, a gente mais fora do que a gente, sabe? A gente é mais arranhado. Então, acho bom a gente quebrar todos esses princípios para a gente poder olhar um pouco para as vozes da nossa sociedade sobre um outro olhar, entender que a natureza ela funciona de outra maneira, né? A gente fala muito de cooperação. Aqui a gente vê em branco, não são teras de aranha, são micélios, né? São redes criadas por fungo. Quem não viu na Netflix Fantastic Fungi, é obrigatório esse fim de semana ver o Fantastic Fungi, que vai te explicar isso aqui durante 1h30, com imagens deslumbrantes, os últimos dados científicos em relação ao papel dos cogumelos e de suas redes miceliais debaixo do solo como um sistema neuronal da natureza, podendo justamente, inclusive, pegar o carbono da árvore maior da floresta e passar para a menor. Então, não tem essa lei do mais forte. Pelo contrário, o mais forte ajuda o mais fraco. Entendeu? Então, são valores importantes a entender na natureza e limpar um pouco uma interpretação de Darwin, que foi super alinhada pelo capitalismo em prol da lei do mais forte. E eu gosto de olhar para o nosso planeta, enquanto mais vermelho, mais biodiversidade. Eu fico brincando, onde está vermelho são os potes de ouro, né? E o sudeste brasileiro, a gente está literalmente sentado no pote de ouro, é uma floresta pluvial tropical que tem a mesma biodiversidade, o que teria a mesma biodiversidade se tivesse tão bem, não vamos dizer tão bem, se tivesse tão pouca prejudicada como é a Amazônia, né? Então, a gente está em taxa de biodiversidade parecida com a da Amazônia. E esse anel tropical, ele é dos lugares hoje de maior desenvolvimento, de maior a natureza e de maior possibilidade de desequilíbrio, né? Se realmente a gente conseguir impactar a Amazônia ainda mais um pouquinho, a gente pode provavelmente mudar o clima do planeta. Tem muitos de vídeos da NASA super interessantes. Mas vamos voltar à nossa história, e aí chega uma primeira espécie, 2,5 minutos, Homo habilis, que começa a mexer nas ferramentas. A gente está falando de 47 segundos antes do fim, né? E aí, 3 minutos antes do fim, 3 segundos, desculpem, antes do fim, Homo sapiens, né? Aquele que a gente o Homo que acha que sabe, né? Porque eu tenho dúvida se ele sabe mesmo. Finalmente,
um segundo em 24 horas. Então, a gente tem um capital de tempo, de patrimônio, de natureza de 24 horas. Aí, ser humano chega a um segundo antes de fechar a porta, né? Ser humano, por que me chama essa atenção do 12 mil, 15 mil, dependendo das datas? É o momento que a gente começa a plantar plantas, que a gente começa a domesticar a natureza, que a gente começa a cercar os animais e a gente começa com isso a poder armazenar grão, a capitalizar grão, né? A gente consegue gerar uma massa ali que sustenta a gente, e com isso a gente pode permanecer no mesmo lugar, se sedentarizar e criar as primeiros povoados e que isso aqui vão ficar aí depois, né? E criar a primeira cidade. Para mim, quando a gente começa a criar campo de agricultura, na verdade, é o primeiro gesto urbano que a gente faz, né? Então, o urbanismo nasce plantando plantas, né? Definindo quadrados, a gente controla e domestica a natureza. Passado isso, vamos falar um pouco, né? A gente viu tudo que a gente herdou e como que a gente chega. Agora a gente vai falar da parte mal notícia, não é para ser pessimista, a gente não tem muito tempo para ser pessimista, não dá para ser também naif, né? A gente está numa situação bem complicada mesmo, mas a partir daí a gente consegue. Essa é uma foto de uma piscina na China, não é uma montagem, né? Literalmente é assim, e ainda um vídeo, você vê que tem onda ainda por cima, que é ainda um pouco mais assustador do que essa própria imagem, né? Então, somos muitos, e para tentar ilustrar o que quer dizer ser muitos, eu vou pegar um exemplo, de 12 mil anos antes de Cristo, a gente era 15 milhões de humanos, segundo as estimativas, e se a gente fosse tirar toda a parte de água do planeta e deixar só a parte terrestre, teria cada um de nós 10 milhões de metros quadrados, quase, mais ou menos. Então, é um quadrado de 3 quilômetros por 3 quilômetros para cada pessoa. Dá para sustentar cada pessoa muito bem com esse planeta. Só que, com o tempo passa, e aí em 2012, porque a gente já estourou esse número, já tem 8 bilhões, né? A gente vê que o mundo ele vai diminuindo para cada um, né? E quando a gente 7 bilhões, desculpa, de habitantes, a gente fica com um quadrado de 20 mil metros quadrados aproximadamente, né? De 155. E pensa que não é só para plantar nossa comida, resumindo, a gente tem que ter floresta, tem que ter deserto, tem que ter rio, tem que ter uma série de outras coisas ali para o sistema funcionar. Eu não posso transformar o mundo num grande plantio onde tem gado e arroz. Assim, não vai funcionar. Sistemas naturais precisam de ecossistemas funcionando. A gente vai ver isso um pouco mais à frente quando ser os ecossistemas. E nesse planeta, essa parte terrestre, 30% em pasto, 10% em cultivo, 3% em cidade, e inúmeras redes cortando os sistemas naturais. Deixa eu ver aqui a oração, só para ver se eu estou indo bem. Ok, 15 minutos, acho que estamos tempos. Isso é um pouco o que eu estava falando em relação a quais são os valores, né? Quando você anda na cidade, você vê, ajude o seu próximo, né? Cuide bem da sua família, somos todos irmãos, né? Todos os homens são iguais, homens e direitos. É isso que a gente vê quando a gente anda na cidade, ou é propaganda de carro, e comprar mais, e propaganda da Shein no celular. Sabe, a gente não tem, assim, antigamente, a gente tinha valores, assim, muito tempo atrás, como que a gente se relaciona com a natureza, a gente respeita, reverencia. E hoje a cidade virou um grande placar comercial, infelizmente, né? Então, acho que tem uma crise cultural também por trás disso, né? Isso aqui também é uma fotomontagem, isso aqui são edifícios em Hong Kong, né? E eu fico me perguntando quais espécies você colocaria num apartamento desse e sobreviver uma semana sem ser um ser humano, né? São condições extremamente inóspitas de vida, né? E acho que, sei lá, eu sempre me estranho quando eu vejo até que ponto a gente chega, né? Então, a gente tem 1 milhão de novos urbanos por semana, previsto até 2050, isso desde 2010, tá? Isso já faz muito tempo que está assim. Então, eu acho que, principalmente na China, a gente tem esse movimento muito grande. E aí, esses sistemas, para funcionar, eles obrigam a gente a ter uma série de sistemas por trás, que eu chamo de horizontes invisíveis, que são esses sistemas de produção de massa, de comida, de uma série de alimentos que a gente é obrigado a consumir muitas vezes, é difícil para muita gente sair desses sistemas. Eu acho que a gente tem que entender o que a gente vê na superfície exige alguns outros comportamentos por debaixo, né? E aí, quando eu faço um projeto de paisagismo, de urbanismo, eu vou prescrever o uso de ferro, eu vou prescrever o uso de alguns materiais que
bem ou mal prejudicam, e a gente tem muita responsabilidade quando a gente tem uma caneta, quando a gente está lá fazendo projetos, pensando em transformar alguma coisa, sobre que tipo de material, de onde ele vem, qual o custo que ele tem, qual o ciclo de vida, né? Então, acho que a gente tem que se olhar para esses impactos que ficam hoje nos seus olhos, né? Esse é o maior cemitério de pneu do mundo, fica na África, é um pequeno trecho, uma extensão gigantesca disso, né? Tem um, tem um filme que se chama eu vou escrever ele aqui, que está disponível no YouTube. Eu acho que está, inclusive, legendado, dublado, né? Você pode ver ele, é, que é muito, muito bom. E tem essas imagens que estão lá, inclusive. E aí eu acho que, chamando a atenção para essa imagem ali, só para vocês entenderem, essa imagem é um fotógrafo que vai para uma ilha no meio do Pacífico, tipo o Atol das Rocas, ninguém vai, não pode ir. E aí ele vai lá como fotógrafo, com permissão, com autorização, e aí ele filma esses pássaros que morreram lá, que estão lá. E eu costumo dizer que a única coisa que está viva aqui é o pássaro, porque ele está se decompondo, ele está virando algum pedaço de matéria orgânica que a grama vai absorver, essa grama precisa absorver por outro inseto que o pássaro, um outro pássaro vai comer, e ele está lá, ele está vivo, bem ou mal, está reciclando sua matéria, mas está passando. Esse plástico só vai esfarrelar. Ele só vai passar de plástico para microplástico, e ele vai entrar nesse sistema e não vai conseguir, quiser. Não vai ser tão bem absorvido como... Então, a gente tem que sempre pensar o mundo de maneira cíclica e não um sistema linear. E a gente que trabalha com um projeto, não sei quais são as formações de vocês, mas eu trabalho com um projeto e é isso. A pessoa me contrata, eu faço meu projeto, eu entrego. Aí eu entrego. Aí depois vem uma pessoa de obra, pega meu material, vai e entrega. E todo mundo some. E muitas vezes isso não funciona porque ninguém se preocupou. Mas vem cá, esse sistema precisa de quê para entrar? Precisa de quê para sair? Quantas pessoas? Qual o nível de água? Qual é elétrica? Né? Então, a gente sempre tem que pensar muito bem no que a gente usa. Né? E isso aí é um pouco o mapa reverso daqui da biodiversidade, onde a gente vê onde mais está vermelho, mais está impactado. Né? E a gente vê que as áreas virgens são áreas onde você precisa de mais de 48 horas para chegar. São as que estão em verde escuro. São pouquíssimas na Amazônia, no Saara e nos desertos, né? Deserto do norte, que não são desertos, porque ela está cheio de vida, né? A Amazônia é um deserto, definitivamente, né? Mas a gente vê que a gente está realmente alterando muito o planeta, né? E não tem muita consequência. E aí a gente só se lembra, né, do que a água é um bem precioso quando a gente passa um perrengue monumental, né? Porque a água é uma mágica. Eu pego minha torneira, nossa, sempre tem água que sai lá, é incrível. A gente só se liga na água quando tem falta ou quando vem muita água e aí gera problema, né? O resto do ano é meio como se estivesse numa esfera inconsciente da nossa existência, tanto o esgoto. Eu há pouco tempo no meu esgoto estava entupido, fui abrir, fui ver as tampas, fui abrir, fui ver meu esgoto. E, cara, me deparei o quanto a gente aperta um botão, tudo vai embora naquele buraco, é meio que como se tivesse evaporado. E não, cara, a gente tem que saber onde vai o seu esgoto, cara. É uma das coisas mais básicas que a gente tem que entender para saber do seu próprio impacto, né? E aí eu entendo que o território, ele é o meu corpo. Só que no meu corpo numa escala maior, entendeu? Eu não posso estar morando, por exemplo, tipo, numa rocinha da vida, não sei se vocês conhecem a rocinha, mas é uma favela que tem altos talveques, que são os vales bem profundos, etc. Eu não posso morar lá no fundo, no quinto andar para baixo, onde mal entra a luz do sol, com esgoto passando a céu aberto ali, e me sentir bem. Não tem como. Se meu território tá contaminado, está doente, para caricaturar, eu não tenho como ser uma pessoa saudável dentro desse contexto, né? Então, tratar o território, às vezes eu me considero um pouco como um médico de território. Eu vou ver meu paciente, eu vou ver como que ele está, vou fazer, às vezes eu faço um exame de água para ver como que ele está mesmo, exame de solo para entender qual o problema dele, etc. Aí a gente vai lá e trata e vê como que ele se recupera, né? Então é um pouco isso. Então, e tem maneiras para ilustrar isso aqui muito fácil. Qual o teu estado de espírito quando você acorda num dia super chuvoso, tudo cinza, você quer ficar debaixo do cobertor, né? Algumas raras exceções, a não ser os amantes da chuva. E quando está super sol, cara, né? Eu chamo isso de psique externo.
Esse meu influência, gente, não tem como eu ficar, eu sou uma influência, eu sou dentro de mim. Não, a gente é um cruzamento de um monte de coisa. Eu não sei vocês, mas eu tenho um monte de vozes na minha cabeça. Não tem uma consciência que manda em todo mundo. Pelo contrário, tem uma que eles brigam uma entre elas o tempo todo. A gente nem sabe de onde vem a consciência, a gente não sabe de onde vem a vida, a gente não sabe nada. Então, acho que um pressuposto importante perante um sistema que está crente da sua supersegurança, que acha que está tudo certo, né? Pelo contrário. E aí, obviamente, um sistema saudável, ele tem todos os ciclos também fechados. Eu adoro essa imagem ali que mostra, né, as nuvens que estão ali saindo, né, porque as árvores, elas evapotranspiram, elas soltam nuvens. Uma fábrica de nuvem, a Amazônia é uma grande fábrica de nuvem. E todas as chuvas que vão molhar nossos campos de soja, que vão molhar nossas cidades, que vão encher nossas reservas hidroelétricas, que vão encher nossas reservas de água para beber, vem da Amazônia, né, dentro do pensamento. Aí procuro muito pesquisar não sei se é um documentário, um trabalho que chama Rios Voadores, que é um piloto de avião que começou a seguir as nuvens para entender um pouco a dinâmica. E depois, hoje, tem satélite, um sistema muito mais desenvolvido. Mas é interessante entender como está tudo interconectado e que a Amazônia recebe areia da Amazônia, que é super importante no seu balanço, por exemplo, de nutrientes. Então, tem areia do Saara na Amazônia e chuva da Amazônia aqui no Sudeste, onde eu estou, não sei onde vocês estão todos, mas então está tudo muito interconectado. Mas a gente está no momento que a gente precisa mudar nos serviços sociais, né? E acho que a gente tocou um pouco nesse assunto no papo informal antes de começar a falar aqui, é que me formei em uma formação de paisagista, mas para trabalhar com território, né? Entender uma bacia hidrográfica, né? Que são um lugar onde as águas se juntam, etc. Para escala territorial, pensar cidade, pensar mais grandes, né? Mas quando eu falo paisagista, tu não acha que eu sou um decorador de área externa, né? Que eu fico brincando, eu fico manicure de quintal. E a dimensão estética, a gente tem que sair disso. A natureza não está aí para enfeitar o nosso panorama visual, mas nem um pouco. E é uma relação extremamente pobre com a natureza de achar que, ai, que bonito a floresta. Não, eu como, eu bebo, respiro, eu me curo, eu me trato, eu caço, eu faço um monte de coisa com essa natureza. E a gente foi perdendo. Quando você anda com quilombola, uns caseiros bem do interior da roça, os indígenas, cara, você está a impressão de estar andando numa mistura de biblioteca com farmácia, porque tem muitas lendas e, ao mesmo tempo, tem um monte de produto. Tá? Quando você está com picada disso, quando a criança estava virada na barriga da mãe, tem que tomar isso aqui, quando sei lá o quê. E tem um monte de saberes ali, tem uma biblioteca inteira ali. E quando eu vejo a Amazônia queimando, para mim, é uma biblioteca também que queima, não são os seres vivos que estão ali, mas é todo o material, todo um conhecimento imaterial que está lá. Então, gente, vamos partir do princípio que mato é bonito, né? E essa foto aqui, justamente, é que em países que estão mais desenvolvidos. Vamos lembrar que esses países estão mais desenvolvidos porque exploraram outros países. Né? Não é para olhar para eles e, oh, nossa, que legal, por isso são muito bons e a gente muito ruim. Não, não é isso. Eles pegaram o dinheiro da África, da Ásia, da Índia, da América do Sul e ficaram ricos com isso. E agora, hoje, tem que ter muita clareza na hora que a gente olha para esses exemplos. Né? Então, a gente precisa criar nossos exemplos, a gente pode se inspirar para ele, mas tem que criar a solução no campo, que é uma outra cultura, é um país tropical, não tem inverno aqui. Então, isso a gente está falando de psique externa. Você, para falar com alguém que vive num país temperado, que fica 3 meses na escuridão completa, quer dizer, escuridão completa, o sol nasce às 9 e você põe às 5, vive no frio, tá lá, não tem uma folha, a sociedade inteira morre. Enquanto aqui nos trópicos, bicho, não tem descanso. O ano inteiro tá sol, tá chuva, tá folha, tá tudo verde, estamos para cima. Duas maneiras de ver o mundo muito diferente, né? Porque a gente não tem essa sazonalidade tão marcada como em outros países, né? Então, só abrindo um pouco sobre as referências, mas a gente precisa entender que a Restinga é bonita, o Cerrado é bonita, a Caatinga, a Pampa, a Amazônia, Pantanal, todos esses ecossistemas, eles são muito bonitos. E as pessoas vêm conhecer o Brasil para conhecer isso aqui, não para ver um bairro com cara de Miami. Não faz o menor sentido usar plantas que se usam em outros países, e desenho, e projetos de lá, né? E entender os valores disso. Aí vamos entrar um pouco mais nesses valores, entender, quebrar alguns paradigmas. A maior superfície agrícola dos Estados Unidos é Gramado, gente. Olha o absurdo. Aí você usa nutrientes, você usa água para manter um tapete verde,
que era, na época da realidade, e eu acho que era na França, né? O Harari fala disso no livro dele, era a ostentação absoluta um gramado. Por quê? Primeiro, você deixar uma terra ociosa. Tinha que ter muito dinheiro para deixar uma terra ociosa, viu? Porque a gente tirava, na época, todo o alimento da terra que a gente tinha. Então, deixar uma terra ociosa para uma coisa que não é produzir alimento, isso era ostentação. E gastar uma fortuna para ter gente podando na mão uma grama. Então, era o símbolo de ostentação, eu tenho um gramado. E agora, essa merda pegou e a gente tem quilômetros quadrados de grama que as pessoas ficam podando e é a maior enxugação de gelo possível, porque a grama vai sempre crescer, né? Então, você tem recurso. Se você quer rolar na grama, jogar bola, fazer piquenique, sim, a grama é ótimo, mas numa proporção razoável, não em parques gigantescos, por exemplo, o Parque do Flamengo aqui, que é quase infinito de tamanho de grama, né? Então, só para a gente repensar algumas coisas que são corriqueiras e cotidianas, que a gente não percebe mais, mas que tem que questionar, né? Então, isso aqui eu vou passar a ideia do cenário. Lembrando que a gente é campeão mundial de biodiversidade e que isso aí a gente deveria se gabar muito mais disso do que dos 11 caras com a camisa amarela aí fazendo altas besteiras dentro e fora do campo, né? A gente deve ter muito mais orgulho de estar vendendo na rua a camisa de campeão mundial de biodiversidade. Faria muito mais sentido em termos de valores de sociedade. E atrás tem a Colômbia. Aqui tem os seus 6 biomas, já citei eles, mas eles se recortam depois em ecossistemas, né? E aí esses ecossistemas, eles são super interessantes. Isso aqui é um mapa de vegetação do IBGE. Gente, fuçam o IBGE, tem um monte de informações super interessantes sobre o Brasil, é muito legal. Eu só encaixei dentro de outro mapa, mas é muito fascinante. Eu recomendo também o Manual Técnico da Vegetação Brasileira, que é disponível lá em PDF, que vai poder te ensinar sobre o teu ecossistema, né? Falando do biorregionalismo, que a gente está falando com o Ariel mais cedo, né? Tentar entender onde que eu estou, porque não adianta, fulano de tal quer fazer um jardim africano no meio da Mata Atlântica. Cara, da África seca. Não faz sentido, está chovendo. Eu quero um pinheiro da Toscana na minha Mata Atlântica. Gente, cara, ok, você quer muito uma coisa exótica, mas vamos trabalhar com outra noção de exótico? Vamos, sei lá, vamos tentar rever isso aqui um pouco e parar de tentar criar pequenos mundos que não correspondem ao mundo como ele é. E a densidade populacional, que está tudo no logo do litoral, né? Então, a gente vê bioma, ecossistema, ser humano, e a gente, quanto mais escuro, mais denso, e as redes de conexão, que elas vão rasgando o território, né? Cada estrada ela vai cortando o fluxo de água, o fluxo de animal, o fluxo de vegetação, né? E aí eu acho que o meu papel, e aí eu não sei quais são as formações de vocês, eu sei que tem estudante, tem gente de várias áreas, acho que nosso papel é estar nessa mediação entre uns ecossistemas frágeis, tá? A natureza brasileira não é forte, não, ela é frágil, é muito fácil acabar com ela, infelizmente. E nosso desenvolvimento, por nossa existência, sem falar de crescimento, vamos tentar sair um pouco, o planeta é infinito, não tem como crescer de maneira infinita. Então, acho que nosso papel é estar ali, na mediação, sem radicalismo nem de um lado nem do outro, né? Então, acho que me sinto um pouco nessa missão cotidiana. E aí, Tarcia, eu estava te falando, eu acho que a gente tem, nessa hora, a gente tem que virar um monte de conceitos, né? Porque se a gente bota um mapa assim, cara, a gente está no topo do mundo, né? Simplesmente nessa jogada, a gente está acima de todo mundo aqui. Então, eu acho que vale a pena ter esse mecanismo. Comentei com a Tassi, porque adoro esse mapa que está atrás dela, que a gente vê muito no Uruguai, né? Que eu acho que é do quinto Uruguai. E porque eu tenho esse pensamento, cara, a gente tá para cima, a gente tem muito o que fazer, a gente tem muito problema, e com isso a gente tem que mostrar nossa capacidade de ser criativo e ter solução. Então, vamos partir agora um pouco mais para a prática, ver como que isso acontece na cidade. E aí pensar que a cidade é um organismo. Seus sistemas vão ser sistemas vivos. Eu, como paisagista, eu me confronto muito mais ao fato de que meu sistema tem que se manter vivo sozinho, né? Porque a gente vai mexer com planta, a gente não vai estar, e a gente está um pouco mais preocupado que, às vezes, alguém de engenharia ou de arquitetura que vai instalar uns sistemas sem vida, né? E vai colocar qualquer coisa ali e pode até funcionar ou resolver, né? Então, a cidade é um organismo, tem que pensar ela viva, como um ser que tem demandas e que tem funções. Não vou ler todos, não sei quem está em celular, deve estar sofrendo um pouquinho para poder ler, mas
está falando, basicamente, todas as relações de uma árvore com seu meio, com os seres que estão ali no local, né? Então, uma árvore, espontaneamente na natureza, ela só vai conseguir se desenvolver num lugar onde o meio é adequado para ela, né? Não força a barra. O ser humano veio lá uma área de brejo e vai botar uma casa no meio, porque acha que pode ocupar qualquer lugar do planeta, entendeu? A árvore, sistemas naturais, uma árvore de terreno seco não vai conseguir crescer dentro de um brejo, não tem como, sabe? Então, tem essa relação e tem a relação de benefícios, né? Que ao mesmo tempo que ela capta a água, joga no solo, ao mesmo tempo as raízes também puxam a água nas nascentes e trazem para cá, e soltam o vapor. Então, são uma série de funções que, quando a gente está projetando algum lugar, a gente tem que ficar antenado se a gente está conseguindo fazer tanto quanto a natureza ou mais do que a natureza, por exemplo, a agrofloresta, que conseguiu uma produtividade impressionante através da observação da natureza, né? Então, eu acho que isso, eu vou focar um pouco na água, que para mim é um alimento onde tem água, tem vida, é um alimento super importante, e esse ciclo que todo mundo normalmente já viu no primário, né, o ciclo hidrológico, o ciclo da água, parece que a gente viu no primário e depois a gente esquece, porque a maneira que as cidades são feitas, parece que as pessoas não sabem que o ciclo da água funciona assim, né? Com água em vários estados que vão passando por diferentes meios, inclusive dentro da gente. E aí, só para entender essa questão da água, tem um mapa ali, a bola grande aqui é toda a água que tem no planeta, dentro das árvores, dentro dos bichos, dentro do subsolo, nas geleiras, no mar, nos rios. Toda a água foi feito por um estudo oceanográfico dos Estados Unidos. Tem uma bola aqui menor, esse é toda a água potável. E eu tenho uma notícia, é que tem uma pequitinha aqui, que é água superficial, que eu consigo pegar sem ter que furar poço artesiano, sem ter que alcançar alguma água complicada sem encontrar. Então, é um bem muito precioso. E aí, dentro de tudo que a gente está falando, né, de coisas a rever, gente, você acha que fazem sentido cagar dentro de água potável? Desculpa o termo, talvez um pouco chulo aqui, mas não faz o menor sentido. Em 2023, eu uso água potável para defecar dentro. São coisas que até hoje a gente extrai. Imagina, tratar uma água e trazer ela para fazer cocô dentro, não faz o menor sentido. Então, tem uma série de pontos ali que estão naturalizados, que a gente vai lá todo dia, faz, não percebe, mas não olha a aberração no fundo, e provavelmente daqui a, sei lá, 10, 20, 30, 40, sei lá quantos anos, as pessoas vão olhar para você dizendo, cara, que equívoco em tantos pontos, né? E a gente, todos nós aqui, todas as pessoas que você ama, são feitas de 65%, 70% de água. Então, a gente ama muito a água e, às vezes, não tem toda a noção disso, né? E aí, já começando a partir um pouco para a prática, esse é um projeto que a gente fez para o Parque Olímpico lá em 2014, para os Jogos Olímpicos de 2016, onde a gente mostra a chuva nas pranchas de projeto, porque isso não é comum, infelizmente. Era para estar mostrando o tempo todo essa chuva, né? Então, a chuva vem, ela passa nas praças, ela passa dentro de um sistema de jardim, ela vai percorrer pela vegetação, ela vai ser filtrada, ela vai ser segurada, ela vai ir para a vegetação, em vez de usar água da torneira, eu vou usar a própria água da chuva. E, finalmente, para passar dentro de um sistema de mangrove natural. Então, tem uma paleta de áreas verdes que permite tratar essas águas, né? E aí, essa é uma planta um pouco técnica, é uma vista como se fosse de cima, onde eu vejo, aqui são estádios, por exemplo, essas linhas vermelhas são pontos altos e as linhas azuis são os lugares onde as águas correm. E eu vou fazer um vai e vem entre a proposta de gestão das águas pluviais e a proposta dos jardins. E a gente vê que eu faço um projeto acoplado. Ao invés de ter um profissional que cuida da drenagem, que é secar o mais possível as áreas, que é um pensamento também equivocado, eu faço um trabalho conjunto onde a água da chuva vai para os jardins, ela é despoluída e pode voltar para a lagoa toda tratada, né? Então, tem essa sobreposição de tratamentos, né? Vamos seguir. E aí a gente tem os serviços ecossistêmicos. Serviços ecossistêmicos já é uma ideia que a natureza está no serviço. Eu acho que a palavra funções ecossistêmicas é mais interessante, mais do que serviço, porque, enfim, a natureza não está no serviço, a gente que deveria ter serviço da natureza, né? Mas dividido em grandes categorias, abastece, regula, hospeda, entreta. Eu não vou entrar muito nesse mérito, mas quem tiver curiosidade, tem muito material
na internet que você pode achar a respeito disso, e pode ajudar a entender uma proposta. Vem cá, aqui serviços ecossistêmicos eu vou trazer aqui, não tinha mais. Porque, às vezes, eu quero recriar uma restinga do jeito que o Saint-Hilaire encontrou em 1865. Né? O Saint-Hilaire foi em Copacabana e descreveu toda a vegetação de Copacabana, né? Como estava lá em 1865. Mas vem cá, 2023, será que faz sentido recriar a vegetação de 1865? A temperatura está diferente, a água toda do mar está diferente, o tipo do sol está diferente, o sombreamento está diferente. Então, às vezes, eu tenho que entender, cara, talvez é mais interessante recriar as funções, obviamente tentando manter a maior paleta de espécies nativas, originárias, talvez resgatando, por exemplo, a pitanga de Copacabana, né, Eugênia copacabanensis, que é uma pitanga de lá, mas dentro de um contexto atual. Minha frase no WhatsApp é: o mundo vai continuar a não ser o que era. Ou seja, o mundo vai mudar o tempo todo. Não adianta a gente achar que a gente vai criar... tinha uma ideia do paraíso perdido. Antigamente existia uma natureza maravilhosa que hoje não tem mais, eu vou ter que trabalhar em cima. Gente, não é assim. Não é assim. Tudo muda o tempo todo e a gente tem que procurar para as condições que a gente tem hoje, o que tem de melhor nesse aqui. Sem saudismo, obviamente, não estou fazendo uma defesa contra as nativas, não confundem. Mas a gente tem que adaptar, o mundo muda e se adapta o tempo todo, e a gente tem que fazer igual, sem rigidez, sem rigor, às vezes, que podem ser um problema, às vezes, certo... ser rígido demais, né? Como, por exemplo, já ouviram falar da ortorexia, são as pessoas que têm tanto rigor com a alimentação que não frequenta mais, que não come do jeito que eles comem, que acha que, enfim, tem uma série de questões que é sempre evitar os radicais e sempre tentar navegar dentro de uma esfera mais no meio aí, né? Então, a engenheira dura que a gente vê do lado esquerdo da tela, ela pensa os problemas isolados. Então, o cara vem do transporte, ele vai ligar o ponto A ao ponto B, ele não vai se interessar se no meio tem uma montanha, se tem um lago, ele vai fazer uma linha reta, não vai olhar as curvas de nível e vai fazer um belo de um estrago, aí depois tem que chamar 10 pessoas para consertar. Hoje em dia, a gente chama 10 pessoas desde o início, e todo mundo trabalha junto para justamente evitar os problemas de fazer os trabalhos equivocados. Então, por exemplo, na Europa, quando você tem uma licitação, um traçado viário, o paisagista ele não vem lá no final para tentar tapar o que deu errado. Não é isso. Ele está lá ajudando a entender a topografia, entendendo as vistas, o visual, e as estradas são colocadas dentro do território junto com o geógrafo, junto com o biólogo, junto com o ecólogo, junto com o engenheiro estrutural, junto com hidrologia, com uma série de fenômenos que você tem uma operação de projeto feitos a várias mãos de maneira que aquilo ali seja uma fonte de várias soluções e não uma solução fonte de vários problemas, né? Então, pensar assim. E aí, quando utiliza soluções naturais, que a gente chama de estrutura verde também, a gente tem uma série de serviços ecossistêmicos que vão sendo providos ali. Não vou ler todos eles, mas a gente vai entender um pouco a lógica, né? E, para isso, a gente precisa transformar nossa cidade, né? E aí a gente pode transformar o telhado, transformar o chão, transformar uma série de elementos. Pensamento convencional, eu penso numa drenagem, eu impermeabilizo meus solos, eu boto um monte de placa com os tubos embaixo, onde a ideia é tirar essa água o mais rápido possível, né? Só que a cidade é coberta de poluição, né? Tanto pelo depósito de gases, de poeira, tanto por sujeira mesmo nossa, de animais e de fezes, etc. Tanto motor de carro, óleo de carro, essas coisas. Então, se não choveu durante 2, 3 semanas, a primeira chuva ela é tão poluída quanto o esgoto in natura, entendeu? E aí um crime pegar essa poluição urbana, jogar dentro de um tubo e jogar direto para o rio, entendeu? A gente tem que limpar essas águas da chuva, que quando elas... Se a água da chuva, quando cai na floresta, não é sujada, entre aspas, não entra esses componentes químicos que afetam, né? Então, a gente precisa tratar essas águas de chuva para poder respeitar os córregos. Do lado direito, a gente tem um sistema natural, onde a gente vê uma série de funções: a volatilização, a fitoextração, extração, processamento bioquímico, fitodegradação, uma série de funções que esses poluentes eles são entendidos como minerais pelas plantas, eles são entendidos como alimentos, eles conseguem ser degradados justamente pelos fungos e pelas bactérias que estão em volta das raízes. A raiz, que nem no seu intestino a gente não conseguiria comer se não tivesse uma flora intestinal,
As raízes não conseguiriam processar se não tivesse uma microbiota, que a gente chama de rizosfera, o ecossistema das raízes, para tratar, decompor e encaminhar para as plantas, né? E olhando um pouco mais de fora, solução convencional, grandes empreiteiras, brotes de estação grande, muita impermeabilização, manutenção cara. E do outro lado, poderia ter um sistema natural, criação de emprego de jardineiros, é um emprego muito bacana. Jardineiro é realmente um emprego bacana, você botar para casa no fim do dia, você está bem, você está legal, é um lugar que te instiga. Eu já fui jardineiro, estou falando por causa própria. E aí eu posso pegar qualquer pessoa, não precisa nem ser analfabetizado, e em poucos meses você transforma uma pessoa num jardineiro, você cuida da cidade, de uma cidade mais verde. E, enfim, acho que as duas soluções aí têm efeitos e bem diferentes, né? Isso eu vou passar rapidinho, porque eu acho que não interessa. Eu vou apresentar agora alguns projetos. E aí, está focado na grande escala, mas aí a gente vai fazer um fechamento no final. Não sei se eu estou com esse, acho que eu não vou estar, mas enfim. Isso para explicar que a gente parte muito de leitura, né? Então, a gente vai partir de uma área muito grande, a gente vai passar um segundo nisso aqui, e ter uma leitura um pouco geográfica. Eu vou entender um pouco de cobertura do solo, do fato do meu solo ser muito fácil de erodir, as manchas de inundação, aptidão agrícola, onde que eu posso produzir comida no município, porque se tiver uma estrada que cai, como é que as pessoas vão comer se toda a comida chega de caminhão? Tem uma fragilidade ali em relação a isso, que é muito importante de se pensar. Eu tenho algumas questões de risco. Aqui eu tenho, por exemplo, em Itaboraí, eu tenho uma Comperj, que pode ser uma fonte de poluição gravíssima e que está ainda próxima de população, né? Então, o risco, e quando eu exponho uma população, é um risco, né? Se tiver um acidente ambiental no meio do Saara, o risco para a população é nulo, porque não tem gente. Só a gente lembrar, né, o que é isso do risco. A Baía de Guanabara, que está subindo, né? Geologia, que tipo de solo que a gente tem solo que são péssimos para ocupação, solo torfoso, aquele solo preto ali, vou gastar muito dinheiro com a estrutura, eu vou comprometer. Faixa margem de proteção, né, que são as áreas ao longo dos rios, que a gente mantém protegido, e recarga de aquífero, são os lugares onde as águas vão para o subsolo e recarregam essas reservas que a gente tem subterrâneo. Se eu encapo esse aqui com tecido urbano, com asfalto e concreto, eu vou prejudicar minhas reservas de água, né, por exemplo. Né? Se eu lançar poluentes no mar de recarga de aquífero, eu posso contaminar um lençol freático inteiro. Né? São coisas que é fundamental. E tem muito urbanista que não sabe nem o que é recarga de aquífero, sabe? Tipo, então tem uma responsabilidade de entender o território para não criar danos graves, achando que o mundo é apenas uma superfície. O mundo tem espessura, gente. A qualidade do solo, ela tem uma espessura. O que a gente pisa em cima tem vida embaixo. Então, a gente tem que pensar que debaixo da superfície tem um sistema vivo. É razoavelmente raso, hein? Entre 10 a 80 centímetros, num lugar de maior assim, profundidade de vida. Mas depois é um solo que não tem tanto nutriente, que é um solo para a estruturação física no meio. Né? Agora, a comida está na superfície, é um bem preciosíssimo e que estamos perdendo. Né? A gente tem um sistema agrícola que vai degradando os solos e demora muito tempo para recuperar solo. E aqui um pouco as conclusões, a gente traça corredor verde, traça área de preservação, áreas prioritárias para conservação, isso numa escala grande. Só para ir de longe e a gente vai se aproximando, né? Não é um tábua de geografia, mas só para tentar entender que o projeto não nasce de uma ideia abstrata da cabeça e é projetado sobre um terreno, é um terreno que fala com a gente, né? A gente lê o terreno, a gente trabalha com ele. Então, isso aqui na região dos lagos, aqui em Búzios, exatamente. Meus clientes, eles não são bicho grilo, gente, tá? Não é galera que quer fazer ecovila, a Daniela sabe, né? São gente que querem rendimento, que querem dinheiro, etc. Só que hoje em dia, por sorte, as coisas mudam um pouco, eles entendem que para ter dinheiro tem que ter qualidade hoje em dia. E alguns empresários estão sensibilizados, querendo deixar um legado, né? E não só uma conta bancária para os filhos com altos números, lá numa tela tem um aplicativo que diz tem um monte de coisa, né? Então, a gente precisa ser contundente, a gente precisa ser, mas ao mesmo tempo tem que saber lidar com esse pessoal. Então, eu apresentei para eles um mapa do mundo, apresentou onde fica a biodiversidade. Depois apresentei esse mapa da direita, que mostra uma zona fitogeográfica única no Brasil, onde a gente tem 300 dias de sol por ano, a gente tem restingas
muito específicas. Serra dos Lagos tem um conjunto ali muito particular. Explicar para ele, você está num lugar único no mundo, né? E não apresentar isso como mais um terreno, né? E aí a gente faz a mesma coisa, uma série de estudos de mapas temáticos. Depois a gente vê o que a lei obriga a fazer. Esse é uma coisa que eu chamo de síntese absoluta. Eu faço um trabalho onde eu não penso. Eu aplico a lei cegamente, ao pé da letra, eu não me coloco como eu, pessoa. E aí depois eu faço um outro trabalho onde eu já me coloco como pessoa, como profissional, dizendo se fosse a minha casa, eu faria desse jeito. E aí eu proponho aqui criar uma série de corredores verdes. É um terreno com uma possibilidade de aproveitamento gigantesca, tudo desmatado, de campo ali, né? E aí a gente, deixa eu ver a hora também aqui, 15 minutinhos e a gente fecha. E aí a ideia é propor corredores verdes, recriando os leitos naturais de alguns rios que foram sumidos por terraplanagem ali, e a gente parte da estrutura existente, propõe uma estrutura hídrica proposta, recriando os relvos ali os encaixes dos rios, e plantando ao longo disso corredores de rio que vão se beneficiar com a umidade, né? E isso vai permitir, em termos urbanos, de criar uma série de circulações onde as pessoas vão poder circular. Por exemplo, uma criança vai poder circular sem cruzar a rua. Ela vai poder pegar sua bicicleta ou seu cavalo, o que for, e vai poder andar ao longo do rio sem ter que atravessar uma rua e correr o risco de ser atropelado. Então, em termo urbano, eu também tenho um encaixe dessa proposta, que não apenas tipo, uma área bonita onde fica a natureza, outra fica a cidade. Não, a natureza da cidade é assim, e tem que ser assim, né? Então, a gente tem essas propostas aqui, a gente tem que usar a imagem para ajudar a entender, usa uma paleta de vegetação baseada em estudos de botânica que a gente achou da região, e a gente provavelmente faz algumas adaptações às condições atuais, mas ao invés de usar, né, a vegetação do mundo inteiro, eles vão pegar um pouco de Madagascar, um pouco do México e fazer uma coisa como tem em qualquer lugar. Não, fazer uma coisa que as pessoas vão ver do mundo inteiro para conhecer a restinga de Cabo Frio, né? Mostrando um pouco como era antes, como é hoje, como a gente quer no futuro, e criando as condições, a natureza volta. E aí você começa a ter, por exemplo, tem muita gente que reclama. Hoje em dia eu não trabalho mais com jardim residencial, mas eu já passei por cliente que diz, mas eu quero um jardim lindo, mas não vai atrair inseto não, né? Aí você fica com, você fica, pois é. Aí na hora fica aquele 10 segundos de silêncio, o que eu respondo para essa pessoa, né? E aí tem que explicar que sim, óbvio que atrai, mas quanto mais espécie, mais equilibrado o meu sistema, né? Se você quer ter muita mosca, bota um grande de um gramado ali, que qualquer incidente ali vai te trazer muita mosca. Vai no meio da floresta, vê se tem mosca no meio da floresta. Não tem, porque tem um monte de bicho tomando conta, né? Então, acho que é sempre complicado lidar com isso. E eu acho que é muito interessante ver um movimento que chama Rewild, né, que é refaunar, né, trazer de novo o selvagem ali para nossa cidade, né? Tem um TED do Georges Monbiot que é maravilhoso sobre isso, onde ele explica como que a reintrodução do lobo num parque natural nos Estados Unidos mudou o percurso do rio. Ele te explica como que isso é lindo, para você entender como que tudo tem uma função na natureza, e quanto mais rico no sistema, mais equilibrado ele fica, né? Então, esse aqui é um outro trabalho também na região dos lagos, e a gente sempre vem defendendo os interesses sociais, interesses hidrológicos, interesses econômicos, interesses biológicos, né? Infelizmente, tem que ter uma sustentabilidade econômica. Não adianta eu ter um sistema maravilhoso ecológico, se ele não se sustenta economicamente, não vai acontecer. Então, tem que sempre, infelizmente, ou felizmente, não sei, lidar com isso e ter isso em mente, né? Então, aqui a gente tem toda uma paleta que vai de uma preservação da vida silvestre, que é um lugar onde realmente pouca gente entra, só uma trilha atravessa, um parque ecológico na borda, depois uma área rural, umas zonas úmidas com os corredores verdes, vias e praças e parques urbanos. A gente mostra a paleta, é um empreendimento muito grande também. E aí a gente vem traçando isso dentro do sistema. O sistema viário não foi desenhado pela gente, foi um escritor de urbanismo que fez isso, mas a gente vem exemplificando. Aí a gente traz imagem, eu acho que eu fico brincando que o superpoder
do projetista é de mostrar o futuro, né? Se a gente tem um superpoder e poder mostrar o futuro, a gente não deve abrir a mão porque funciona muito bem, né? Para convencer, né? Às vezes, uma boa imagem vai convencer melhor do que um documento de 30 páginas cheio de tabela de texto, né? Então, tem que saber, a gente precisa saber seduzir, é muito importante para a gente conseguir, às vezes, fazer as mudanças que a gente quer fazer. Então, aqui é uma área de borda das áreas mais preservadas, mostrando que tudo mais é de lazer, mas um lazer que não agride, um lazer que está inserido dentro de uma proposta de vegetação, sem permeabilização, manter a área rural junto, para as pessoas terem a comida perto, para evitar que, pô, às vezes, o Turgil está comprando um alho que vem da Argentina. Cara, dependendo de onde vem da Argentina, pode ser muitos 1.000 quilômetros. E aí é um absurdo eu usar um alho que vem da Argentina, e aí esse tem um pouco a ver com o impacto, a gente tentar entender de onde vem meu recurso, né? Então, a gente defendeu o fato de manter uma área rural perto, porque até recentemente, a área rural e a área urbana era uma coisa só, né? O Champs-Élysées, o Campos Elíseos, se chamasse assim porque era um campo de agricultura, né? E aí foi mudando em volta, mas manteve o nome. E aí, de uma proposta mais urbana, onde você vai ter maior concentração de pessoas, etc., pontualmente, você faz uma área de esporte, etc., dentro desse de uso na beira de um rio, por exemplo. Faz umas praças para evitar, e interrompe o tráfego de carro de uma forma que evite que passe muito carro. Então, aqui, por exemplo, uma criança pode sair da casa e ir até a praça sem cruzar nenhuma rua, por exemplo. Fazer alguns corredores verdes que vão atravessando, misturando um pouco todos esses usos, tanto umas coisas mais para a flora e fauna, tanto com uma produção, tanto com uma circulação de ciclovia e pessoas e pedestres, né? Ruas verdes, vou falar desse corredor que fica no Recreio. É uma área extremamente degradada que é atravessar o Recreio e chamando a gente para tentar criar um corredor. Na época era o primeiro corredor verde da cidade. E aí a gente vê que é um sistema extremamente diversificado. Tem beira de lagoa, tem terreno baldio, tem rua, tem lote privado, tem brejo, tem um sítio arqueológico. É uma série de elementos aí que a gente precisa se articular. Como era a primeira vez que a gente fazia um projeto de corredor verde e que o nosso cliente, a Prefeitura do Rio, também era a primeira vez, a gente precisava de elemento de diálogo, né? O projeto é uma plataforma de diálogo. Ele não é uma imposição da minha cabeça nas pessoas, nos lugares. Eu venho com uma primeira ideia e a gente vai usar essa plataforma para conversar, para a gente escutar as pessoas, para as pessoas escutarem a gente, escutar o terreno também, fazer estudos ambientais também. E a partir daí a gente vai tentar achar um meio termo, uma concessão entre todo mundo para poder fazer isso aqui. Então, a gente aqui ilustrou de maneira muito facilitada. Em amarelo estão as propostas, né? Em preto eu existente. Pra gente... E foram 35, chama de cortes, né? Essas sessões que a gente faz na paisagem, para explicar um pouco para a prefeitura o que a gente pretendia fazer, para a gente dizer, não, isso aqui está demais, não, isso aqui a gente não vai abraçar isso aqui, o projeto é menor. Porque às vezes a gente quer resolver o mundo, mas não dá sempre para resolver o mundo, né? Então, a gente vê que tem uma matriz muito diversa de corredor verde, de praças, de bairros, de via verde, que eu vou explicar um pouquinho melhor ali. Em cima à esquerda são os núcleos existentes que a gente procurou preservar e fortalecer, são lugares de relevância ambiental que a gente encontrou, e a ideia é fortalecer esses pontos de relevância ambiental. Em cima à direita é a conexão biológica, permitir que animais e plantas, insetos possam circular melhor entre esses pontos. Embaixo à esquerda é a mobilidade humana, então ciclovia, rua pedestre, que possam praticar melhor esse aqui. E esse último embaixo, aonde que isso pode se expandir, porque também para pensar também, a gente deixa um projeto com uma certa área, a gente deixa diretrizes para o futuro também, para poder continuar com esse processo. E aí envolve, gente, eu não faço nada sozinho, né? Então, se alguém está entendendo que isso tudo é meu, isso aqui não é meu, isso é uma parte disso tudo. Tem muitas equipes, a montante, a jusante, para cima, para baixo, esquerda, direita. São grandes trabalhos coletivos e, inclusive, isso que é o grande barato. A gente está justamente sempre aprendendo e com os outros. Então, aqui tem técnicas de reflorestamento. Então, alguém veio, olhou cada característica de degradação, cada possibilidade,
Então, alguns lugares é pontual, aqui, por exemplo, nessa área, aqui uma regeneração, aqui um plantio, tem várias metodologias de regeneração, controle de invasoras, tem algumas plantas, assim, cuidado com algumas confusões. Planta exótica, uma planta que não é daquele lugar. A planta ser exótica não quer dizer que ela é invasora. Você tem plantas nativas que têm comportamento invasor. Por exemplo, o pau-formiga na Mata Atlântica tem um comportamento invasor, ele é da Mata Atlântica, mas ele domina os lugares, né? Ele acaba prejudicando. Mas algumas, nas áreas litorâneas, a gente tem a amendoeira, que tem um comportamento bem agressivo. Não quer dizer que você tem que arrancar todas as amendoeiras, mas você tem que controlar, pelo menos, ela. Ela tem um valor cultural também. Tem gente que estica a rede debaixo da amendoeira e adora o som do vento das folhas, eu sou um deles, inclusive. E, às vezes, enquanto a sombra dela está lá, mantém e planta outras em volta, e quando as outras foram grandes, você vai começando a diminuir um pouco ela, até fazer uma substituição de sistema. Mas não, eu já vi propostas que chegava e arrancava todas as amendoeiras. E, pô, eu acho um crime, entendeu? Tem uma memória em cima disso. E tem a casuarina também, que tem esse comportamento bem agressivo, né? Então, ela tem umas propostas de remoção. E a gente tinha ali muitos jacarés. Tinha uns 50 jacarés, tinha muita capivara. E aí, a gente cuida... Quanto tempo que eu não estou vendo? 5? Beleza. Tá chegando no fim. Aí, tinha muitos jacarés. E, coitado do jacaré, um super-herói, né? Porque ele está no esgoto puro, bravo, bruto, tá cheio de problema, tem mais macho por conta da temperatura da água, que, enfim, que influencia a formação do sexo na origem dele, etc. Enfim. Mas o que a gente fez? A gente fez alguns lugares onde a população podia chegar mais perto e poder ver o jacaré ali, para entender que está ali e está em convívio. Se fosse na Flórida, isso aqui seria um parque milionário que te venderia boné, chaveiro, visitas, te fariam toda uma explicação sobre a importância do jacaré, como que ele é, onde ele vem, o que é, isso seria maravilhoso. E aqui o coitado está lá no esgoto. Então, temos trabalhos para fazer. Então, a gente refez as passarelas que estão degradadas, com tomadas visuais em cima dos lugares onde os jacarés apareciam, para poder ter uma relação visual, uma conexão, para a gente poder fazer aqui, pô, alguma coisa, pô, o jacaré está machucado, pô, a pessoa pode tirar foto, pode publicar, pode correr atrás de saber o que está acontecendo e não deixar o jacaré escondido, coitado, sofrendo, né? Ali é uma ideia de ter uma passagem pedestre que possa servir para algum macaco passar por cima, né? Um pergolado que atravessar as ruas, mas que serve para pedestre e para animais também. A ideia de ter lugares para poder ter, que a gente chama de hotel de inseto, lugares onde você possa ter reprodução de pássaros, porque eles são como se fosse um pouco o óleo do ecossistema, né? Quanto mais insetos, melhor o ecossistema está, né? A gente sabe que a gente tem um problema sério de abelhas, que se não tiver abelha, a gente vai passar fome, porque a gente precisa das abelhas para fertilizar as flores e transformar em frutas, né? Então, a ideia é, quando você tem esses insetos, você tem um ecossistema que funciona melhor. E vocês estão vendo esse corte ali? Esse é um projeto de paisagismo. Parece muito umas dunas espontâneas da região dos lagos, né? Da Restinga. Esse é um trabalho que a gente viu com Fernando Chassel, que é um grande pioneiro o grande pioneiro do paisagismo ecológico. Ele chamava de ecogênese, que tem um pouco a ver com restauração ecológica, que é restaurar os ecossistemas, né? E aí a ideia é de você poder estar dentro de um mundo natural. E que o ideal seria ter uma grande educação ambiental para você entender a quantidade de produtos de alimento, de artesanato e de remédio que você tem ali. Isso eu vou passar, está muito técnico, mas já dentro de uma favela, uma solução mínima, porque cada lugar a gente tem que se adaptar, porque esse corredor verde passava dentro de uma favela. E aí a gente teve que criar uns micro trechos, porque não tinha espaço para nada, porque está tudo muito ocupado. E nossa intervenção, ela pode ir além do solo. A gente tem nossas edificações. Isso aqui é um telhado verde, o limite dele fica mais ou menos aqui. Essa palmeira aqui está atrás, essa árvore está aqui atrás. Isso tudo está em cima de uma laje e não tem terra. É só vegetação de costão rochoso, acostumado a viver em ecossistemas de pleno sol, etc. Olha a quantidade de espécies que tem ali, é uma festa. Você vai lá de inseto, de polinização. Essas bromélias armazenam muita água, então ajuda a evitar alagamentos, são um grande reservatório de água. E são lugares que tem pouco mosquito, porque elas são cheias de sapinho.
Isso de noite, a gente uma vez teve que transplantar um telhado desse e levou temporariamente para o escritório, e de noite uma cantaria de sapo aí do lado de fora do escritório. Mas o que é isso? Eram todos os sapinhos que estavam dentro das bromélias, assim, né? Então, são ecossistemas super interessantes. E a gente vai fechar daqui a pouquinho, falar um pouco da gestão. A gente fez um post do Corredor Verde, mas olha a quantidade de órgãos estaduais, federais, municipais que travam no mesmo território e nenhum deles estava sabendo que era um corredor verde. Então, tem coisas muito simples, por exemplo, as folhas secas, elas têm um papel fundamental para enriquecer os solos, para proteger os solos. Se você vai na floresta, pisa naquele solo mole, cheio de folhas, esse é um indicador de qualidade ambiental. Enquanto mais essa serapiria, que chama de serapilheira, mais alto, mais fofo, maior qualidade ambiental. Se eu tiro as folhas secas, cara, eu estou prejudicando ali meu solo. Estou literalmente prejudicando o solo, se eu prejudico o solo, eu prejudico as plantas. Mas e aí? Eu preciso falar com o morador, porque o morador vai ligar para a Conduo, que é um órgão de limpeza, vai dizer, vem cá, vocês não estão trabalhando aqui, eu estou pagando meu imposto, eu pago meu IPTU e vocês não limpam. Então, tem que ter um trabalho de comunicação, e isso tem que estar previsto, porque não adianta fazer um projeto maravilhoso ecológico e as pessoas chegarem lá e achar tudo, pô, é mato abandonado. Isso já aconteceu, fizeram o primeiro jardim ecológico em Paris, e os moradores do bairro ligando e dizer, pô, você tirou o tapume, mas a obra não acabou. Eles não entenderam que é um jardim ecológico, entendeu? E é normal, não é que eles têm deficiências, é que tem que explicar uma coisa nova, a gente precisa educar, né? Então, a gente precisa educar os serviços técnicos, que tem 1 milhão de mapeados aqui, mas as pessoas também que estão ali no lugar, né? Ah, tem mais um, vou passar rapidinho, mas ele é mais interessante, ele é mais recente. Esse aqui é o colheiro, esse pássaro que ele vai passando o bico assim, ele vai comendo o marisco, ele fica com essa cor ali, rosa, né? Esse aqui era o de Piratininga, Niterói, mais um desastre ambiental aí litorâneo, né? Coberto de esgoto. A nossa proposta foi fazer todo o tratamento da Orla da Lagoa, que está com uma resolução que não está muito legal, mas ciclovia aqui, né? Mobilidade alternativa. Nossa, está horrível a resolução, mas tem pia de pesca para os pescadores artesanais, tem pia de contemplação para turista, tem praças, tem mirantes para poder ver de cima, porque é muito plano, passeio público, ciclovia e uma reforma também do sistema viário, mas de maneira a reduzir o sistema viário, né? Um monte de equipamentos imobiliários muito resistentes para poderem serem colocados em um lugar assim com baixa manutenção, mas tem área de churrasqueira, mesa de churrasqueira onde um cadeirante possa comer na mesa, etc. Mirante sim para poder olhar a lagoa de cima. E o grande destaque são jardins filtrantes, onde a gente pega a água do rio em tempo seco, uma vazão baixa, e joga dentro de grandes jardins filtrantes, onde a água entra poluída por lançamento de esgoto in natura no rio, e tratado pelas plantas aqui dentro desse processo, e é devolvido limpo. Então, um parque que limpa os rios é um parque que vai despoluir a lagoa em médio prazo. Então, multifuncionalidade. Vocês viram? Ao invés de ter uma coisa que trata as águas em um parque, eu tenho um parque que trata as águas, né, que é muito mais interessante. E aqui algumas imagens, o projeto já tá saindo do chão, então quem estiver passando por Niterói, vale a pena visitar, esses jardins filtrantes já estão lá, e os jacarés adotaram os jardins filtrantes, detalhe, eles adoraram os jardins filtrantes, então, tem um pequeno problema de manutenção, que ninguém quer entrar para podar a vegetação, até ter a certeza que não tem o jacaré, mas é isso, a gente se adapta, a gente aprende a conviver, né? Um pouco mostrando o rio passando aqui na bacia de sedimentação, jardins filtrantes para sair na lagoa. E algumas ideias também de aproveitar. Tem uma ilha artificial que foi feita por dragagem de um canal que apareceu com um monte de áreas degradadas, e a gente pegou as áreas degradadas e encaixou dentro das áreas degradadas equipamentos esportivos para o pessoal também poder jogar. Um último exemplo, e a gente vai fechar, juro, acabou esse realmente de fato o último, mas eu queria pegar uma colocação aí que teve lá no início sobre como a gente às vezes se sente preocupado, né? A Riel colocou, né, da necessidade, da vontade de poder ajudar, né, colaborar com a Amazônia, né, de uma maneira mais, né, dar importância. E a gente está num momento de muita angústia, né, porque a gente está vendo as mudanças climáticas. E o que eu faço, cara? Meu planeta tá com um problema. E aí a gente está sofrendo um problema de impotência.
né? Como que eu vou resolver, né, um problema? Como que eu vou resolver? Eu falo, eu já desisti de salvar o mundo. Né? Tinha um momento que eu ia salvar o mundo, mas não, eu não vou salvar o mundo, isso não é possível, isso não é uma tarefa para uma pessoa, né? Mas eu posso fazer a coisa de pequena escala, eu posso fazer alguma coisa na frente da minha casa, eu posso fazer alguma coisa na praça da esquina, eu posso fazer alguma coisa no meu condomínio, na escola municipal do lado, no terreno baldio em cima do túnel. Sabe, eu posso achar um lugar e ali fazer uma diferença, de fato, fazer uma diferença ali. E numa escala que eu posso olhar e falar, putz, eu consegui fazer uma diferença em algum lugar. E eu, ao invés de tentar, cara, abraçar, às vezes, problemas grandes demais. Então, isso aqui, a gente fez isso na Fundição Progresso, que é um lugar de show aqui no Rio de Janeiro, tinha uma área concretada. A gente fez uma oficina, a gente ensinou para as pessoas como fazer um jardim de chuva, e aí resultou em vários projetos que depois as pessoas fizeram os projetos, etc. A gente emendou os projetos de todo mundo. A gente fez um mutirão de quebra. Ali está o diretor da Fundição Progresso, o Prefeito Fortuna, acendendo uma resina dos Yawanawá, indígenas do Acre, fazendo um rezo para a natureza poder voltar onde ela estava antes, né, poder reverter isso aqui. E a gente foi quebrando tudo. Eles chamam um Bumba Meu Boi, havia uma festa, tinha um Bumba Meu Boi, enquanto tinha a britadeira quebrando, o pessoal quebrando, e virou um grande evento cultural, onde todo mundo estava reunido ali em prol de recriar um ecossistema, né? E não sei se isso vai rodar, eu acho que não vai rodar, é difícil rodar. Então, vou passar. Mas, enfim, era basicamente o Bumba Meu Boi com pessoas quebrando o concreto, né? Parecido com a foto. E o que a gente fez? A gente fez áreas rebaixadas, a gente quebrou o concreto, usou o concreto no fundo do buraco para ajudar a drenar, trouxe solo, trouxe um monte de vegetação, tem mais de 200 espécies ali. E agora, quando chove, a vegetação, a água vai para dentro dessas áreas que são rebaixadas, o jardim está sempre um pouco abaixo, mas que a água possa descer nele. Não faz sentido ter uma mureta que isola, né, o jardim, a área permeável do chão, né? E só para fechar, né? Porque a gente tem coisa de grande escala, mas eu não aguento mais coisa de grande escala, porque 80, 90% parar na gaveta e morrer na gaveta. Eu prefiro, hoje em dia, cuidar de uma esquina, de uma pequena praça, juntar 5 pessoas, fazer a diferença num pequeno lugar e me realizar através da realização de uma pequena mudança. Entendeu? Eu acho que é muito mais por ali. E aí tem o uso de muitas plantas, tem plantas nativas raras, tem a pitanga de Copacabana, entre outras, gurumixama, outras espécies da Mata Atlântica, mas tem punk, plantas alimentícias não convencionais também que estão sendo empregadas ali, misturado, e é isso. E essa bandeira que hoje em dia é menos ameaçadora, mas ela foi ameaçadora durante 4 anos, mas lembrar que assim, a gente tem o verde da mata, tem o azul da água e do céu ali, que são coisas assim, que a gente quer reverenciar, tem que defender essa bandeira da esquerda e da direita, de frente, de baixo, de cima, todos os lados, e todo mundo tem que usar, reverenciar, porque é um belo de um símbolo que a gente carrega. E é isso, muito obrigado. Deixo aqui meu e-mail, meu Instagram, meu celular, o site da minha empresa, se vocês querem também dar uma fuçada, e eu estou à vontade ali, fiquem à vontade para consultar, para perguntar. Eu acho que a gente tem que fazer um grande controle verde, a gente tem que você tem que fazer uma guerrilha verde em prol do verde mesmo, acho que é assim que funciona, tem que se conectar, tem que trocar, tem que dizer como que a gente pode se ajudar uns aos outros, porque é isso, enquanto alguns desmatam, outros vão lá e rematam. E a gente tem que estar tão bem articulado e organizado quanto eles. É isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Pierre, por compartilhar teu conhecimento conosco. Só um minutinho aqui. Rapidinho. Pronto. Muito obrigada por ter compartilhado o teu conhecimento conosco, por ter dado essa aula maravilhosa. Eu peguei emprestado, não é meu, não, eu peguei emprestado. Muito obrigada por apresentar, então, todo esse conteúdo para nós, mas sobre toda essa necessidade da gente se sentir integrado à natureza, se sentir parte da natureza, né? E quanto isso é necessário, né, para um contexto maior, né, para uma causa maior, né? Seja salvar o mundo, mas na nossa escala, né? Na medida do possível, do praticável, né? Eu vou abrir
breve espaço para perguntas e contribuições, se possível 5, 10 minutos no máximo, se alguém tiver interesse de participar. Já temos uma dúvida. Pode falar, Marcelo. Depois, Daniela. Oi, tá joia. Na verdade, eu queria parabenizar o PR, porque eu achei assim, extremamente interessante o que ele falou, e vai muito assim exatamente assim, o que eu estou realmente pesquisando. Como você falou, Tássia, assim, colaborou assim, enormemente. Com certeza eu vou depois entrar em contato para trocar alguma ideia, porque tive muitos insights assim, de coisas assim, que, nossa, se aplica muito, e que eu tenho muito interesse de entender mais, achei bem interessante. E é isso, eu acho que eu queria só falar um ponto rapidinho sobre essa questão de mudar o mundo. É só um ponto assim, eu, por exemplo, eu estou aqui para entender um pouco todas essas experiências que vocês estão falando, porque como a gente está lá, trabalha com a legislação municipal, e uma coisa que eu vejo é a falta de integração entre esses órgãos federais, estaduais, municipais, e como a gente pode usar uma legislação federal para poder colocar lá um trechinho, alguma coisa, para poder a gente trazer essas questões para o município, para o estado, e para as outras cidades também, inclusive cidades da Amazônia. Então, eu acho que todas essas questões, a gente pode e deve pensar no micro. Acho que a gente tem essa responsabilidade, porque a gente está ali, a gente precisa, mas a gente também pode buscar também essas informações com quem entende, justamente para poder mudar o macro também. Então, eu acho que a gente não pode perder a esperança, isso é fato. E eu achei muito interessante tudo que foi falado, eu queria agradecer, tá bom? Obrigada. Eu que te agradeço. Daniela? Bom, super inspiradora a sua fala, Pierre, gostei demais, assim, acho que parte da minha pergunta você já respondeu, que foi sobre, né, como é que a gente transforma aí no nosso contexto, né, da pequena escala. Então acho que essa ideia até essa questão dos jardins de chuva, acho que a pergunta que eu queria te fazer é, assim, como é que a gente ajuda a disseminar mais, né, assim, tem alguma... Porque eu não sou uma especialista, mas como é que a gente leva mais esse conceito? Tem alguma uma forma da gente apoiar mais esse processo para a disseminação do conceito mesmo das soluções baseadas na natureza, sabe? Para a gente fazer isso que a Marcela falou, da gente ajudar mais na política pública, né? De trazer mais, porque eu acho que é tão importante isso que a minha vontade é de, sabe, chamar a prefeitura, conversar mais, trazer os órgãos públicos, ajudar mesmo a disseminar numa escala não maior no sentido de, né, de grandes políticas, não, mas assim, numa escala local, ainda numa escala um pouco maior do que a pequeníssima escala. Como é que a gente ajuda nisso? Eu acho que tem vários caminhos para isso, né? Mas me parece que, nesse momento, talvez um dos mais revolucionários é justamente de botar a mão na massa em algum lugar, sabia? E de conseguir transformar, e às vezes pegando pessoas muito simples, inclusive, às vezes eu vejo em alguns lugares que eu vou intervir, tem um cara lá que é um cara que roça espontaneamente em alguma área, você vai conversar com ele entende um monte de plantas, por exemplo, a gente chama ele, aí daqui a pouco botar ele em contato com a professora do primário que tem uma curiosidade também da escola do lado. Aí começa a juntar o rapaz que sabe, que conhece o lugar, que conta as histórias de como que ele caçava pitu naquele rio quando era criança e que também vai explicar, sei lá, a aroeira, o que é, com a professora, com as crianças, aí daqui a pouco as crianças chamar a atenção dos pais. Então, eu acho que o revolucionário nesse momento é realmente estar ali naquele lugar, mas com uma ótica de entender que o terreno ele tem que ter sua expressão também, que é interessante também deixar um pouquinho de espontaneidade, porque se eu chego aqui, eu faço uma horta toda quadradinha, é bom, é um primeiro passo, é bom, mas às vezes também tentar entender que dentro disso aqui eu tenho que deixar uma certa dinâmica natural ali acontecer, eu tenho que ter um lugar um pouco mais para uma natureza um pouco menos orientada para o ser humano, né, e uma outra um pouco mais orientada, deixar um pouco entender que tem um certo grau de surpresa ali dentro, né? Que quando a gente não define, não determina tudo, cara, a gente deixa espaço para muitas coisas legais que podem acontecer, né? Então, me parece que
eu acredito muito nisso, né? Que é realmente fazendo pequenas coisas ali a gente consegue chegar aqui. Depois tem os meios mais convencionais de comunicação, etc. E já tem gente que se empenha, mas a gente não tem o mesmo orçamento do que a indústria automóvel. A gente, né? Assim, eu não me lembro quando era o orçamento da propaganda no Brasil, mas eu acho que é 20 vezes o orçamento do Ministério da Saúde, por exemplo. Para você ter uma ideia um pouco, a gente gasta 20 vezes mais em propaganda do que em tratar as pessoas doentes. Então, quando a gente fala de comunicação, eu acho que talvez o mais revolucionário é realmente partir para o chão, para a terra, para o local, para o lugar ali. E provavelmente fazer um trabalho de pequenos pixels ali, quem sabe não se transforma numa rede. Assim, eu acho que, nesse momento, eu acredito muito nesse viés. Assim. Obrigada. Mais alguma dúvida? Alguma contribuição? Temos ainda uns 3 minutinhos. Eu tinha alguma coisa, mas eu não quero deixar ninguém preso aqui, então desculpa. Professor, obrigada muito pela explanação, foi extremamente rico, já tive uns 3 ou 4, 5 insights nessa tarde agora, mas que ótimo, né? Mas eu fiquei aqui pensando, uma dúvida que eu sempre tive desde lá do passado, assim, usando, por exemplo, aquela que eu acredito que seja a cidade talvez mais ecológica no sentido hoje em dia, que seria Frankfurt, lá na Alemanha, né? Que é toda uma cidade construída visando a integração com Freiburg, né? Exatamente, o funcionamento cotidiano da cidade com uma redução da pegada ecológica da população. É impressionante, mas assim, aí paralelamente pensando em Manaus, uma cidade que não tem mais tantos habitantes do que essa cidade, e que ao mesmo tempo está tão próxima ali da floresta, mas que é tão pouco estruturada nesse sentido. Qual que seria a viabilidade prática da gente conseguir talvez se aproximar do que essa cidade conseguiu? Obviamente visando todas as suas particularidades, né? E realmente não, não é fácil, não. Já que Uhum. você fez inspirada, eu vou mandar um link aqui no chat, que é mega inspirador, da Majora Carter, de um TED dela de 15 minutos. Claro, pode compartilhar tudo. Você vai te inspirar mais ainda. Você vai ver, ela chora, ela ri. Essa mulher mexeu muito comigo nessa fala. E ela pega um lugar largado no Bronx e se transforma numa iniciativa ecológica, vamos dizer assim. Mas eu conheço bem Manaus. Eu cheguei a estudar, inclusive, a despoluição de um dos rios lá, que agora não me lembro. É um que nasce lá dentro daquela reserva florestal, que é um quadrado lá em cima. Onde tem Adolfo aquela... Duque. exatamente, um rio que nasce dali que vai Uhum. que vai que vai descer lá pro Rio Amazonas, né? Uhum. Era factível fazer essa obra, né? Só que tem sempre essa questão do tempo político, etc, né? E a gente tem que adaptar a nossa capacidade de gestão brasileira. A gente não é capaz de manter. Se amanhã ele entrega um Freiburg para a gente, não é que a gente é pior, etc. É a realidade, ponto. Não dá para a gente manter o Freiburg. Primeiro, porque país tropical dá muito mais trabalho, entendeu? Se a Gioconda fosse aqui no Rio, não estaria podre, porque tem muita água, tem muita chuva, tem muito calor, não, sabe? Tipo, é muito mais difícil você manter alguma coisa num país tropical do que num país super seco, sabe? Então, a gente tem que entender que tem dificuldades que estão em jogo. Cara, tem ritmo de chuva, cara, cai 300 milímetros em 3 horas, tem muita água para gerenciar, tem alguns lugares que a SBN não resolve isso na natureza não vai resolver umas coisas assim. Então, sempre tem que olhar. Agora, tem que entender que pequenas soluções espalhadas são muitas vezes mais pertinentes do que grandes soluções. Já vou fazer uma mega obra de macro drenagem, abrir um valão e botar no... Não, cara, melhor se todo mundo botar telhado verde. Segurar-se, cada telhado segura de 3 a 5 centímetros. Nada. Não precisa nem fazer reforço estrutural. 3 a 5 centímetros de água. Quantos metros cúbicos de água eu vou ter a menos na rua? Né? Se cada lote nosso fosse, né, sabe, pegar essa água, segurar a mesma coisa. Por que acontece? Todo o sistema privado está jogando tudo para fora. Aí depois alaga. Essa água vem dos terrenos privados. Né? Então, tem que ter um trabalho mais do que focado em resolver
os problemas, porque, por exemplo, um exemplo do Rio de Janeiro, tem uma praça que chama Praça da Bandeira. A Praça da Bandeira, sempre que chove, ela alaga toda. E aí era um nó de comunicação lá que, tipo, as pessoas dormem no carro, não conseguem passar, etc. Aí todo mundo acha que a Praça da Bandeira é o problema. Não, é um sintoma, porque, na verdade, o problema ele está na bacia hidrográfica que está acima, que está todo impermeabilizando, e todo mundo joga as águas o mais rápido para baixo. Então, sempre tem que ter um olhar ali um pouco pertinente se você está olhando o problema ou o sintoma de um problema que está em outro lugar, entendeu? Então, para trazer essas soluções, eu acho que para a nossa realidade, cara, é caso a caso. Que tipo de população, que tipo de investimento tem, que tipo de manutenção eu posso ter, sabendo que tudo é viável, sempre, mas eu tenho que preciso adaptar. Eu acho que se eu fosse botar Freiburg de um dia para o outro, acho que não vai dar certo. Eu posso chegar a Freiburg, mas eu tenho que chegar por etapa. Por exemplo, na Dinamarca, a gente faz um piso para o carro e para o pedestre que são separados por uma textura de piso. Um cinza claro, outro cinza escuro. Funciona super bem, o pedestre fica no lugar. Mas por quê? Porque primeiro eles botam um separador, depois botam frade, depois botam meio fio, depois... E foram tirando ao longo dos anos, a população foi educada. Eu não posso, de um dia do outro, pegar qualquer cidade brasileira e botar um tom de cinza e separar carro e pedestre com isso, porque a população não foi educada para isso, né? Então, acho que tem que lembrar que tudo tem seu tempo, a gente tem que fazer as intervenções ali que vão conforme o que a gente faz. E aproveitar para tudo uma oportunidade de educação ambiental, tudo, e eu preciso comunicar mesmo, que seja para a placa, que seja fazendo vídeo que vão viralizar no WhatsApp de um projeto, que seja fazendo uma reunião apresentando, que seja, enfim, de várias maneiras, tem que comunicar a respeito disso e envolver as crianças. Você envolvendo a rede de escolas municipais e estaduais, cara, todas as famílias, as crianças vão respeitar o que as crianças fizeram. Não tem um avô, um tio que vai mexer numa árvore que foi plantada por uma criança da família. Então, é muito importante fazer isso e até para entender que a população é deles. A área verde não é da prefeitura, é da população. A gestão é do sistema da prefeitura, mas o sistema da prefeitura é o quê? É um instrumento do povo, sabe? Tem que repensar um pouco isso tudo. Então, não é uma solução, não uma resposta muito clara, mas uma direção, talvez, mais de como trazer isso aqui para nossa realidade. Mingu, é isso o nome do Obrigada. rio? Não é o rio Mingu? Eu não sei, mas é acredito que você estava falando da reserva do Ufuduque, né? Acredito que era ela. um rio que atravessa lá que daria para tratar ele, despoluir ele totalmente, assim. Mas eu vi obra de urbanização onde eles botaram um granito, botaram um material de acabamento super maravilhoso, só que esqueceram de botar o esgoto embaixo, entendeu? Ah, Então, Mindu. lindo, é isso, obrigado. Uhum. Aí você vê, tipo, tá lindo na superfície, mas embaixo não resolveu o mais importante. Qualquer lugar que eu vou intervir, eu me preocupo primeiro com água, esgoto e luz elétrica. Se a população tem isso, aí depois eu vou partir para essas SBNs, entendeu? Mas primeiro, a população tem esse mínimo do mínimo, aí depois a gente vê o resto, entendeu? Se tem fome, como que eu vou falar de SBN, sabe? Tipo, tem coisa ali que também a gente precisa entender em que lugar a gente chega, em que patamar a gente está de assento humano, né? É isso. Realmente, bem importante essa preocupação que seja socioambiental, né? Precisamos incluir as pessoas nessa tarefa ambiental que a gente está enfrentando. Então, mais uma vez... Oi? Às vezes é difícil entender, ter que ir para um lugar, ter que conversar com as pessoas, sabe? Tipo, às vezes a vida em assentamentos extremamente de pobreza, de miséria, não é fácil de entender de fora, não. Você tem que ir lá dentro para entender como que funciona. Tem que ter esse choque de realidade, faz parte. Exatamente, trazer a voz das pessoas que são mais vulneráveis, mais afetadas também, inclusive pelas mudanças climáticas, para trazê-las para soluções, para elaborar soluções, né? Exato, bem importante isso. Então, gostaria de mais uma vez te agradecer por ter aceitado o nosso convite, por ter compartilhado todo esse conhecimento e todos os teus projetos conosco. Encerramos, então, o nosso segundo treinamento, né, do comitê local. Saiba, então, que tem um coletivo super preocupado, então, com as mudanças climáticas e disposto a disseminar a palavra da restauração climática, das soluções naturais, né, que tu nos passou. Assim que ficar disponível a gravação do vídeo, eu passo para ti também, né, caso tu queira usar como aula para disseminar o teu conteúdo, também vai ficar disponível. E só um momento de recado agora.
O nosso terceiro treinamento está confirmado para o sábado, dia 1º de abril, às 14 horas também, e vai ser sobre soluções tecnológicas de restauração climática, especialmente a remoção de dióxido de carbono. Então, e depois desse, tem um quarto treinamento, que assim que tiver a data confirmada, com certeza antes do terceiro treinamento vai estar confirmada, eu envio para vocês por e-mail, para vocês já guardarem na agenda de vocês. Então é isso, agradeço a presença de todos vocês, um ótimo final de semana e até a próxima, então. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada.